Olá, o meu nome é Thiago Souto, eu estou aqui para o nosso segundo episódio do Making Off de O Teatro Fantasma. Antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer a todas e todos que compartilharam e comentaram o primeiro vídeo do Making Off, que foi Tendo Ideias para a História do Teatro Fantasma, com respostas incríveis. Muito obrigado. O que eu ia falar? Para esse vídeo agora é a segunda parte do nosso Making Off, lembrando que são 4 partes. Então a gente vai falar hoje do roteiro e dos rascunhos da história. Se você tem alguma dúvida sobre o primeiro episódio, eu não vou fazer nenhuma recapitulação. Eu não vou recapitular. Isso. Vá para o primeiro episódio e não perca, que está sensacional. Vai, Gaguinho. Vai, Gaguinho. Eu gago hoje, né? Então no primeiro episódio a gente falou sobre os rascunhos, tinha um monte de anotações e desenhos soltos, mas a história estava funcionando muito bem em um lugar muito específico, que era na minha cabeça. E eu vou confessar que a minha cabeça não é o melhor lugar para essas coisas. Então, como fazer isso funcionar na cabeça de vocês? O primeiro passo é tentar colocar uma ordem nisso tudo. Então, depois de já ter passado por algumas experiências fazendo histórias em quadrinhos, eu meio que criei um jeito de fazer meu, assim. Então, pode ser que funcione só pra mim e não funcione pra mais ninguém. A gente vai falar do Oswaldo hoje? Hã? A gente vai falar do Oswaldo hoje? Vai aparecer daqui a pouquinho. A primeira coisa que eu fiz depois de ter essas ideias foi tentar organizar isso de algum jeito. Então, foi tentar estruturar um pouco essas ideias como se fosse numa linha do tempo. E aí, o resultado desse processo foi a construção do Oswaldo, que é conhecido como, muita gente chama de escaleta, que é como se fosse um esqueleto. Estrutura. Exatamente. Eu tenho aqui para vocês. Então esse aqui é um documento que eu fiz porque eu queria mostrar essa história para algumas pessoas. Bom, aí aqui a gente tem uma sequência de acontecimentos. Vocês podem ver que são parágrafos bem curtinhos, não tem muitos detalhes, né? E no final dessa apresentação que eu fiz para algumas pessoas, tem um demonstrativo do estilo do desenho e dos personagens, mas a gente não está falando de desenho ainda. Então isso aqui foi o primeiro rascunho do roteiro. Vocês veem que é uma coisa muito simples. Aí depois eu fui para uma outra etapa. Aqui pode ser mais a escaleta, eu acho. Isso tem mais cara de escaleta. Eu peguei um programa super legal, muito amigável assim para designers e ilustradores, que é o Excel. E aí eu coloquei em cada partezinha aqui um pedacinho da história. Então, pra ver aqui, eu tenho 1, 2, 3, cada númerozinho desse é como se fosse uma cena ou uma sequência de cenas da história. E aí depois eu embaralhei isso tudo, porque a história ela se passa no presente e no passado. E aí vocês veem que também são pedacinhos bem curtos assim de história. A informação principal, não tem nada além do essencial. Então beleza, aí depois que eu fiz essa parte da escaleta, a gente veio para detalhamento, que é a parte gostosa, né? Que é você pegar cada pedacinho daquele e transformar numa sequência de acontecimentos. Então são pequenos pedacinhos da história grudados e agora mais detalhados. Se eu quiser mudar alguma coisa aqui, é bem fácil, né? Que aí depois dessa etapa do processo, eu começo a desenhar os thumbnails. Ou rascunho, seja brasileiro. Unha do dedão, né? Então esses aqui são os thumbnails. Então aqui vocês veem que já tem a história acontecendo, só que bem rascunhado, né? Aqui a gente tem uma página, outra página e outra página. Então dá pra ver que tem esse risco aqui dividindo. Tem, enfim, mais outras páginas aqui. Aí ele começou a evoluir a história, né? Desenvolver a história a partir do que ele tinha escrito no computador, nas planilhas dele. Isso aqui é o que eu considero o roteiro final da história. A história já está acontecendo aqui. E já tem até os começos dos capítulos. Tem aqui um começo de capítulo. Enfim, tá tudo, tem texto. Tudo mais definido nessa Mas parte. Que droga! Não acontece nada. Então, e assim, é um rascunhão, né? Muitas vezes só sou eu que entendo. O que acontecia às vezes é de eu enfiar um textão ali pra poder depois desenhar. Porque. Rascunhos aqui. Tem uns rascunhos de. Papai, eu sou só um garotinho mimado. O que você viu aí? Essa menina é muito mal educada. Mas beleza, então é isso aqui. E aí eu fiz o começo no papel. Aí depois eu enchi o saco de fazer no papel porque dava muito trabalho. E eu fiz depois no computador. Aí depois eu fiz um grande arquivo em PDF, que eu tinha a história pronta, tudo lá. Só faltava uma coisa, que era desenhar mais de 350 páginas. E é nesse momento
que você sente a sua alma deixando o corpo. Tô brincando, gente, é muito divertido desenhar, é muito gostoso, mas depois da página 158 a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Mas isso é um tema para o nosso próximo episódio. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta. Até a próxima, gente. Um beijo.